Galera, saiu um panfleto com 33 questões sobre o Gojo, com detalhes sobre os pais deles no meio da minha folga. Então vamos de Gojo hoje. Demorou um tempão pra traduzir isso aqui, tá? Já são 5h38. Eu tenho que correr pra lançar isso aqui antes das 7 horas. Então vamos de Gojo hoje. Foi traduzido pro inglês pelo @botdecroc. Tá aí o arroba dele, pra quem quiser seguir o cara. E foi publicado pelo Miyamura, né? E traduzido agora em português por mim. Eu dei uma adaptada no texto, tá? Como sempre, mas eu não removi nenhum detalhe, tá? Se tiver algum detalhe que não cabia na frase em si, ou algum detalhe extra, eu boto no final da pergunta. É porque a gente tá aqui pelos detalhes, né? Então vamos lá. Pergunta número 1. Aonde ele nasceu? Nasceu em Kyoto. Pergunta número 2. A sede do clã Gojo também é localizada em Kyoto? Sim, também é localizada em Kyoto. É por isso que pelo que essa entrevista está falando aqui, tá? Aparentemente existem missões em conjunto das 3 casas, tá? Então deve ser por isso que o Gojo era próximo, pelo que a gente ouviu falar, né, do Noritoshi, né? Pode ser, mas pergunta número 3. Apesar do Gojo sempre falar usando o japonês padrão, existe alguma ocasião em que ele fala no dialeto de sua cidade natal? Resposta: provavelmente não. Ou ele ia em missões como parte de um treinamento de feitiçaria Jujutsu de elite dos 3 grandes clãs, ou ele mudou para Tóquio quando ainda era pequeno. Pergunta número 4. Gojo foi para Jujutsu Tech porque ele quis ou foi uma exigência da família, né? Foi por vontade própria, para fugir da família super autoritária. Mesma coisa que o Noritoshi aqui queria fazer, né? Só que o Noritoshi ele queria porque ele queria estar mais próximo do processo normal, né? Dos comandados dele. Ele não foi pra fugir, não. O Noritoshi ele não foge de responsabilidade, né? Mas é bem parecido aí. Foi pra escola de Jutsu porque queria. O resto da família Zenin, eles não iam, né? Eles não iam pra escola de Jutsu. Eles estudavam na casa Zenin mesmo. Eles têm até a classificação entre eles, né? E tudo mais, né? Pergunta número 5. O pai e a mãe de Gojo ainda estão vivos? Seriam eles feiticeiros de alto nível? Preparem-se, hein? Preparem-se, né? E olha a resposta: sim, eles estão vivos. Eles ganharam um grande status dentro do clã Gojo por terem gerado Gojo Satoru. Mas eles não são particularmente poderosos como feiticeiros. Mas são feiticeiros, está confirmado. Então eles foram separados do filho quando ele ainda era criança, porque eles não poderiam estar envolvidos com a educação de Gojo Satoru como feiticeiro. Eles eram muito fracos para ensinar, galera. Muito fracos para ensinar. Eles são feiticeiros, tá? A gente não sabe se eles tem o ilimitado. Qual a técnica do pai e da mãe dele? Eles são feiticeiros os dois. Eles não são particularmente poderosos como feiticeiros, mas eles são feiticeiros os dois. Então acima do nível do Idit, pelo menos, né? Acima do nível do Idit. Estão vivos, tá? Estão vivos, eles são importantes, né? Pelo menos politicamente, mas não são muito poderosos. Eles não são muito poderosos comparado com o Gojo? Porque o Idit é forte, pô. O Idit é forte, né? A gente tá considerando ali pelo nível do Idit, o Idit é forte, né? Vamos continuar aqui, né? 6ª pergunta. Gojo é filho único? Sim, ele é parte dos 3 grandes clãs e por isso ele tem muitos parentes. Mas por causa do tratamento especial, é pouco provável que ele tenha tido interações normais com esses parentes, né? Felizmente, né? Não vai ter a tia do Gojo, a prima do Gojo, né? Todo mundo tava querendo, né? Uma waifu de cabelo branco do clã Gojo, né? Mas acho que não vai rolar, não. 7ª pergunta. No capítulo 96, a Ogami e outros viram Gojo criança andando sozinho na cidade. O que ele estava fazendo, né? Ele tinha fugido de casa e estava caminhando sem rumo por aí, né? Tava nervoso. 8ª pergunta. Ele era completamente isolado da cultura mundial e das tendências antes de ir para a escola Jujutsu? Na verdade não. Apesar de seu treinamento como feiticeiro e sua educação como membro dos 3 grandes clãs terem sido implementadas de forma rígida, ele sempre matava a aula ou fugia de casa. Então deu pra ter bastante diversão. Ele gostava de Digimon, né? Ele gostava bastante de Digimon, né? Na nona aqui, né? Ele tinha experiência em lutar contra maldições, exorcismos e missões antes de entrar para a escola Jujutsu? Sim, tinha muita experiência, né? Como a gente já viu aqui, tinha essas missões, né? Missões de elite, né? Do clã, como treinamento, né? Interessante isso aqui, né? 10, né? É bem o caso do o Naoya, ele realmente cita, né? O Gojo e o Toji, né? Como os mais fortes ali, né? Então ele era meio que
Ele fala do Gojo com respeito, o Naoya. Uma das poucas pessoas que ele respeita. Então é capaz de ele ter ido em missões juntos também, em conjunto, né? É possível. Apesar do pai do Naoya ser mais forte, por outra entrevista, tem outras entrevistas, depois eu traduzo elas. Mas o Geg já revelou que o Naobito é bem mais forte do que o Naoya normal. Bem mais forte, né? Ó, 10ª pergunta. Os uniformes da Jujutsu Tech podem ser customizados por cada estudante. Quais são as customizações do Gojo, né? Gojo tem um uniforme bem padrão e não customizou muito depois. Já o Geto deixa a pergunta de onde ele tirou a ideia de fazer daquele jeito. O Geto fazia cosplay de Buda. Ele fazia cosplay de Buda. Tinha até a parte na orelha e tudo mais, né? E a gente tem aquela imagem dele de Bodhisattva, né? Ele de Bodhisattva das maldições ali. Então eles faziam cosplay. Provavelmente eles estudavam essas artes esotéricas, né? Porque o Gojo também fez referência a Buda, fazia referência, né? É capaz de eles terem escolhido os mudas dele a partir disso, né? No caso do Gojo e no caso do Geto tá fazendo cosplay total de Buda ali, né? Pode ser. E na 11ª, na época da escola, Gojo tinha uma idol de gravuras com papel de parede do celular. Ele sempre teve ela como papel de parede. Eventualmente ele parou de usar porque aí ele achava nojento e ele provavelmente não era tão apegado assim. Ah, se lascar. Se lascar, choco, né? Olha aqui, ó, olha o que o Gojo estava lendo em 2004. Aí eu encontrei na Amazon, publicada pela Kodansha. Ainda tem nova, dá pra achar nova ainda, ó. A nova tá R$ 2.795 e a usada tá 741. É a Waka Inoue. Era a Waka Inoue. Quem comprar e quiser me dar de presente, manda aí pra mim. 12ª. Ele morava na escola com os outros estudantes? Sim, morava, né? 13ª. Durante a época do ensino médio, os óculos redondos eram marca do Gojo. Mas ele já tinha esses óculos antes? Sim, esses óculos eram para prevenir de ver demais com os 6 olhos. Então era natural usar esse tipo de óculos antes de entrar na escola. Mas eu odeio imaginar o Gojo usando óculos escuros na escolinha. Então vamos parar por aqui, né? Seria maneiro, né? O molequinho. Quando ele era criancinha lá, que ele tava andando, que o Toji viu ele. Vocês lembram que o Toji foi visitar o clã Gojo, né? Escondido para ele ver esse moleque? O Gojo não tava usando óculos ainda não. Então provavelmente começou um pouco mais tarde, né? A usar óculos. 14ª. Como seus senpai viam ele? Eles interagiam muito? Né? Provavelmente não interagiam muito. Como o Gojo era membro dos 3 clãs, e além de ser muito forte, não devia ser fácil se aproximar dele, né? Então ele não tinha muita interação com o senpai dele ali, né? Provavelmente não tinha muitos amigos também, né? Eu acho que não, né? A 15ª. Ele teve algum mentor de Jujutsu? O treinamento básico de Jujutsu foi completado na família Gojo, né? Então provavelmente teve mentor lá. Agora com o treino ilimitado ele teve que praticar sozinho e usando os registros da família. A gente sabe que tem manual, né? Tem inclusive o manual secreto do líder do clã. Tem manual e tem manual que é compartilhado entre as grandes casas, tá? Porque o Toji, ele sabia tudo do ilimitado, até a parte da técnica secreta, né? A parte da técnica secreta ele não sabia, que é o conhecimento só pro líder do clã Gojo, né? Mas o Toji já sabia, então é parte da educação deles, provavelmente, né? 16ª. Quanto o Gojo faz por missão? E qual é o patrimônio total dele, né? Ele não recebe por missão, mas um salário mensal. Meimei é a única exceção, né? Ela é mercenária, né? Mercenária. Como classe especial, ele provavelmente ganha um salário igual ao de um ministro. Adicionalmente, como chefe da família Gojo, ele tem acesso a esse patrimônio também. Em qualquer caso, o Gojo é muito rico, né? 17ª. Ele já pensou alguma vez em parar de ser um feiticeiro? Provavelmente não. 18ª. Essa é boa, hein? Essa é boa. Aí, ó. Ele consegue imaginar alguma versão dele que não é um feiticeiro Jujutsu? Aí, ó. Provavelmente não. Talvez um aproveitador. Ou um gigolô. Gigolô. O Gojo gigolô por acidente, né? É gigolô mesmo, tá? O termo original aqui é um cara que tira vantagem de mulheres mais velhas. É um cara que tira vantagem só de mulher mais velha, né? O gigolô por acidente, o Gojo. 19ª. Ele tem algum complexo? Provavelmente não. Talvez o fato dele não ter conseguido parar o Geto, né? 20ª aqui, ó. Ele fica emocionado quando um colega morre, tipo ficar triste ou com raiva?
Ó, ele ficou furioso quando o Itadori morreu, então acho que fica emocional sim. Mas eu acho que tem uma parte dele que já se resignou ao fato de que seus colegas vão morrer. Ele vê por uma perspectiva de que qualquer um além dele pode morrer a qualquer momento. Ó, 21ª. O que o Gojo gosta mais de fazer, quando ele sente felicidade, né? Ó, eu não consigo imaginar, mas ele deve ficar feliz quando ele conhece alguém com talento para ser feiticeiro. 22ª. O Gojo consegue falar alguma outra língua além de japonês? Ele consegue falar um pouco de inglês, né? 23ª. O que acontece quando ele bebe álcool acidentalmente? Ou um álcool que ele não é acostumado, né? Ó, ele perde a consciência instantaneamente, né? Mas o real problema é que o desempenho de sua técnica começa a bugar. Ó, imaginem o ilimitado bêbado, hein? O ilimitado bêbado. Eu acho que é porque é perigoso, tá? Eu não acho que o desempenho fica fraco, porque o termo aqui foi bugar mesmo, de bug. De erro de código, né? Então provavelmente alguma desgraça que acontece no ilimitado. Deve ser perigoso, né? Ele ficar bêbado, por isso que ele não bebe, provavelmente, né? Ó, 24ª. Ele tem uma carteira para carro ou moto? Ele dirige sozinho às vezes, né? Pouco provável, mas faça o teste, mesmo que faça o teste, ele passaria de uma vez e ia virar um paper driver, né? Essa expressão não tem em português, galera, mas paper driver é uma expressão para quem tem carteira, mas nunca dirige, tá? Ele teria carteira, mas ele não dirige. Ele sai voando por aí, né? Sai voando por aí, não precisa. 25ª. Nascido e criado na alta sociedade e reconhecido como o mais forte por ele mesmo e por outros, parece ter vivido sem muita inconveniência. Qual você acha que seria a fraqueza dele, né? Aí o Geg fala em voz alta aqui, ó, sua personalidade. Aí 26ª. Qual que você diria que é a principal força de Gojo Satoru, além de suas habilidades inatas e vantagens biológicas? Mais uma vez o Geg responde em voz alta, sua personalidade. É a 27ª. Entre aspas, ó. Ele pode fazer provavelmente qualquer coisa. Fecha aspas, né? Você disse isso antes sobre Gojo, mas ele cozinha frequentemente, né? Aí o Geg responde, não é que ele não sabe cozinhar, é que ele não cozinha frequentemente, né? Não tem muita oportunidade para cozinhar. 28ª. Ele tinha uma camiseta de 250 mil ienes. Mas ele teria alguma preferência especial para os seus itens pessoais? Ele tem alguma preferência em fashion? Ó, ele dá a impressão de quem entra numa loja cara e escolhe as coisas sem olhar o preço. E depois de ver que é caro, ele pensa, tanto faz, e repete o processo sempre, né? Esse 250 mil ienes, galera, são 9.500 reais aqui. Aquela camiseta que a molecada cagou com um café. Ó, 29ª pergunta. Ele prefere praia ou montanha? Provavelmente praia. Ó, a 30ª pergunta. Cães ou gatos? Pela aparência você diria gatos, mas eu acho que ele gosta mais de cachorro. 31ª. Pão ou arroz, né? Ele parece que gosta mais de pão. Ó, 32ª. Canhoto, destro ou ambidestro, né? Todo feiticeiro é basicamente destro, porque eu acho que eu erraria na hora de desenhar, isso é o Geg falando. Mas atletas usam sua mão não dominante de forma hábil em várias tarefas, então eu não me preocupo muito com isso quando eu estou desenhando, né? Mas basicamente, todos eles são destros para ficar mais fácil, né, pro Geg. A 33ª, que é a última pergunta, né? Depois que o Geto desertou, o Gojo parece ser mais responsável, né? Parece ser bem mais responsável. Foi uma resposta do Geg no fanbook. O que você acha que mudou dele, né? Mudou nele, né? Aí o Geg fala em voz alta aqui. Ele desenvolveu um senso de responsabilidade em cuidar da nova geração, né? Esse é o fim da entrevista. Tem uma pergunta... Tem uma pergunta aqui da Caroline aqui, ó, bem abaixo aqui, ó. Ela perguntou, ninguém perguntou se ele estava vivo. Ele tá vivo, né? Ele tá vivo na vida dos bonequinhos, junto com o Takeru 2.0. Mas essa é a entrevista, galera. Essa entrevista com o Geg. Aparentemente esse panfleto tem imagens também, tá? Essas imagens devem vazar daqui a pouco. Se sair muita imagem, eu boto na aba da comunidade. Mas a conclusão que eu chego aqui, né, é que o Geg gosta muito de dizer provavelmente, igual o meu aparentemente. Porque eu não escrevi tanto provavelmente aqui antes. Mas é isso, os pais do Gojo estão vivos, né? Eles são feiticeiros, eles só não são particularmente poderosos. Particularmente poderosos comparado com o próprio filho. Que seria interessante, né, ver eles aí. Seria bom a gente ver o ilimitado sem os 6 olhos, né? Aparentemente. Pra quem é mais velho, os caras são velhos, deve ter no mínimo conseguir usar um pouquinho, né? Seria interessante ver isso aí. Acho que tem as missões
de elite, né? Para os três grandes clãs aqui. O Gojo nasceu em Kyoto, né? Então é tudo ali perto, né? Mas é interessante isso aqui. É filho único, infelizmente. Ele fugia de casa várias vezes. Ele manjava da Waka Inoue, né? Manjava da Waka Inoue. Mas é isso, né? É isso. Eu fico por aqui. E aí, um excelente resto da semana. E até mais, galera. Tchau, tchau.